textos para ler, a começar no verso 9. Nos diz assim na NVT, nova versão transformadora, e eu sigo nela até o final. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Vamos ler juntos? Somente a pergunta de Elias para Eliseu. 1, 2, 3. Diga-me. Mais uma vez. Diga-me. Muito bem. Nós estamos há mais ou menos 9 séculos antes de Cristo. Israel está dividida. Reino do Sul, Reino do Norte. Somente 3 reis reinaram sobre Israel completa, sobre toda a Israel. Somente Saul, Davi e Salomão. Com a morte de Salomão, a gente começa a viver um tempo de desconexão, desagregação dessa grande família de Israel, essa nação, esse povo que Deus escolhe para que através desse povo Jesus pudesse vir ao mundo. Um povo pequenino, um povo que produz a sua renda e sobrevive através das atividades agropastoril. Existe o livro de 1 Reis, e nós estamos no comecinho do 2º livro dos Reis. E há uma transição, há uma nova estação acontecendo. Se você ler o capítulo 1, o profeta Elias está se despedindo do seu ministério profético, está chegando ao final da sua jornada na terra. E quem é esse Elias? Elias é o grande profeta de Israel. Se você se lembrar, Jesus sobe ao monte que ficou conhecido como Monte da Transfiguração, e naquele monte Jesus fica iluminado. Jesus fica transfigurado diante dos seus discípulos Pedro, Tiago e João. E quem aparece à direita e à esquerda? Moisés e Elias. Moisés representando toda a lei de Israel e Elias representando toda a profecia de Israel. Elias é o maior profeta de todo Israel e Moisés é o maior nome, maior líder de toda a tradição de Israel. Só que a voz de Deus é ouvida lá, naquele monte. E os discípulos testemunham. E poucas vezes isso acontece na Bíblia. Se no batismo Deus disse para Jesus, né, e todo mundo ouviu: este é o meu filho amado, a alegria da minha vida, lá no Monte da Transfiguração, Lucas registra isso muito bem. A palavra de Deus é: este é o filho amado, é a ele que vocês devem ouvir. Ou seja, Elias com a sua profecia e Moisés trouxeram vocês até aqui, até Jesus. Mas a partir de agora, vocês ouvem Jesus. Descarta tudo que Moisés e Elias falou? Não, de modo algum. Estamos lendo um texto que tem a ver com o ministério do profeta Elias. A sucessão ministerial que acontece agora, e Eliseu assume o ministério profético. Mas a gente agora lê Moisés e Elias na companhia de Jesus, porque o autor aos Hebreus disse que tudo que fora escrito no Antigo Testamento é sombra do que haveria de vir. Jesus agora é a expressão exata do ser de Deus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, disse o apóstolo Paulo aos Colossenses. Então nós ouvimos Jesus, mas Moisés e Elias nos trouxeram até Jesus. Só que Jesus ainda não chegou. Em 2 Reis, capítulo 2. O mundo está sendo preparado para a chegada de Jesus. Faltam ainda 900 anos. E no capítulo 1, Elias precisa confrontar o rei. E é um capítulo que faz a gente entender Lucas 10, quando Jesus entra em Samaria, prega arrependimento, mas os samaritanos não se arrependem dos pecados, não se voltam para a mensagem de Jesus, não acolhem o evangelho. E aí, Tiago e João querem mandar fogo sobre aquele povo. Mais ou menos assim: se eles não quiseram se arrepender,
a gente ora para Deus mandar fogo neles. De onde é que Tiago e João têm essa ideia? Do capítulo 1, do profeta Elias, que está o tempo todo profetizando contra a idolatria de Israel. E por causa desse desvio do povo que deveria adorar a Deus e agora está adorando a Baal por conta do seu rei, primeiro Acabe, depois o filho de Acabe começa a reinar, e é toda uma confusão. Só que no capítulo 2, o que está acontecendo? Existe uma expectativa de uma nova estação. Os estudiosos das profecias e a escola de profetas que tinha vários alunos, eles estão o tempo todo perguntando quem vai suceder Elias. Elias está indo embora. E eles perguntam várias vezes no capítulo 2 para Eliseu: Elias está indo embora. Estou parafraseando. E Eliseu diz: não falem sobre isso. Quem é Eliseu? Eliseu é o auxiliar. Eliseu está colado em Elias, servindo Elias. A expressão para Eliseu é aquele que dá água para o profeta. Aquele que amarra as sandálias do profeta. Aquele que está colado. É uma ideia de discípulo, tá? Discípulo no hebraico é talmide. O que é isso? É alguém que segue outra pessoa tão de perto, tão de perto, tão de perto, ao ponto da poeira dos pés daquele mestre espiritual cobrir o discípulo. Em outras palavras, ao ponto do discípulo ficar igualzinho ao seu mestre. Só que na escola de profetas, os profetas estão perguntando quem vai ser o sucessor. Quem vai ser o sucessor? Só que quando dizem isso para Eliseu, Eliseu fala: não fale sobre isso, não fale sobre isso. Até que está chegando a hora e Elias, esse profeta do fogo, esse profeta que profetiza contra o rei, esse profeta que olha na cara do rei e diz: você está com essa enfermidade e vai morrer com ela por conta de ter desviado o povo de Deus, e é um tempo de guerra, é um tempo de conflito. Ele se torna alguém tão generoso. Diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado ao céu. E é maravilhoso, dá vontade da gente ficar lendo esse texto por horas e horas, porque a pergunta que Eliseu ouve do profeta, ela agora vai se repetir como uma pedagogia, como um jeito de se relacionar com as pessoas, com as famílias, com o meu tempo, com a minha nação e com toda a transição para essa nova estação. Eliseu está sempre perguntando: o que posso fazer para te ajudar? O que posso fazer para te ajudar? O que posso fazer para te ajudar? E ler o Antigo Testamento demanda de nós essa companhia de Jesus. Senão a gente cai no pecado de Tiago e João, que quer mandar fogo sobre Samaria quando Samaria não é recíproca a mensagem. O que a gente traz do Antigo Testamento para cá? A gente traz tudo aquilo que Jesus trouxe. Porque se trouxermos aquilo que Jesus não trouxe, é como se estivéssemos vivendo ainda à sombra. Se nós vivemos agora ouvindo Jesus, a gente diz: ah, entendi. Esse fogo aí que manda lá no rei, não é mais isso que a gente faz, porque Romanos 12, 21 diz: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E o que a gente poderia trazer para cá, diante desse desejo de viver uma nova estação, como comunidade, mas também viver uma nova estação dentro das nossas casas? E você vai ver algumas casas, e a gente vai entrar em algumas casas, e você vai se deparar com demandas, com dores, com pedidos, com sofrimentos, desde 2.900 anos atrás. Inclusive eu selecionei algumas frases e alguns pedidos de socorro, no intuito de perguntar se a sua casa pudesse falar, se a sua família pudesse verbalizar, se a sua conjuntura de convívio relacional mais próximo, a sua rede de afetos mais aproximada pudesse fazer um pedido de socorro, qual seria? Era uma boa pergunta hoje à tarde a gente fazer para a família, né? Reunir todo mundo e dizer assim: se fosse para você pedir alguma coisa, você pediria o quê? Uma vez eu chamei meu filho João Pedro, devia ter uns 12 anos. Eu recebi alguma coisa no grupo aqui da igreja, de adolescente, alguma coisa assim que me provocou. E eu mandei para ele, disse assim: preciso de uma resposta sua. E a pergunta, Alex e Mara, era a seguinte: converse com seu filho adolescente e pergunte o que na sua casa mais o incomoda, inclusive na sua relação com ele. Aí eu mandei, adolescente não responde, assim, zap, adolescente é muito engraçado, né? E eu fiquei assim: responde, responde, responde. Aí ele respondeu para mim assim: ô pai, eu não gosto muito quando o senhor, assim, quer explicar uma coisa.
Falei, como? Falei, não, o senhor não termina mais nunca. Falei, ih, meu filho, estou entendendo agora, assim, o pessoal que está cansado de me ouvir, né? Falei, que o senhor fica assim, falando, ai, tá bom. Agora eu vou mandar áudio. Aí eu começo a mandar uns áudios de 13 minutos e aí vira um caos, ninguém me responde. Mas é uma boa pergunta, Sandoval. Chegar em casa e dizer assim, o que é que não está bem aqui? O que é que não anda no lugar? A gente celebra um monte de coisa bonita, mas é tempo da gente descobrir o que é que não anda bem. Não sei se está assim na sua casa, mas lá em casa está uma umidade. Não é humildade, é umidade. Assim, você guarda um sapato, quando pega, está cheio de bolor. Fala, Jesus tem misericórdia, Senhor. E aí as rinite, ite, é uma confusão, né? O que é que a gente precisa melhorar? E Elias está indo embora. E Elias diz, o que é que eu posso fazer por você, Eliseu? E eu fico pensando se nós cultivássemos esse espírito da profecia e nos abríssemos para uma nova estação, que é Deus quem faz acontecer, mas a janela quem abre é a gente. Hoje de manhã, tomando café, eu me dei conta, nossa igreja nasceu no inverno. Não somente existencial, Fátima, mas um inverno de verdade, é de agosto a igreja. E quem está no inverno, que está umedecendo tudo, pé de parede com limo, que há muito tempo eu não via em Conquista, limo no pé de parede. A gente aguarda uma nova estação, mas há um movimento que é nosso. Abre a janela, deixa a luz entrar. Inauguremos uma cultura de cuidado. O que é que eu posso fazer por você? Qual é o meu papel dentro dessa conjuntura familiar? E como é que eu posso tocar as pessoas que convivem comigo para além da minha própria vida? Eu estou indo embora, Elias. Mas tem famílias, e tem uma nação, e tem uma missão de Deus que continua. E alguém precisa continuar. Eliseu não quer falar sobre isso porque é um luto. Pensar na ideia de que Elias vai embora é um luto para mim. É o mesmo luto de João aos pés da cruz e Jesus morrendo. E Jesus olhando e dizendo, essa é a tua mãe, João. Maria, minha mãe, agora é tua. Eu estou dando para você o sagrado encargo de cuidar da minha mãe. Mas olha, mãe, a senhora também vai cuidar de João. Essa coisa de viver a vida sabendo que ela não dura para sempre aqui, e eu estou de algum modo habilitando pessoas, tocando pessoas com afeto, cuidando delas e dizendo para elas, como é que eu ainda posso te tocar de modo que mesmo quando eu não estiver aqui, a vida de Deus continue fluindo dentro da grande família de Israel. Dentro das casas que o profeta Eliseu vai entrar, dentro da formação de outras pessoas que o profeta Eliseu vai precisar formar, continuidade profética, mas para nós, assim, traduzindo, continuidade da missão de Deus dentro de nós, sobre nós, entre nós, mas também através de nós. Em outras palavras, como é que o Senhor conta comigo para que a minha vida toque outras vidas com gentileza, com galhardia, com bondade, com doçura, mesmo sendo eu, Elias, o profeta do fogo, mas para o meu discípulo, o que posso fazer por você? E aí a resposta, o texto continua, pode ir aparecendo aí no telão. Elias faz a pergunta e Eliseu responde, quando você for embora, eu quero porção dobrada do teu espírito. E aí você vai dar uma estudada e descobre que porção dobrada na NVI, isso muda, faz ficar mais claro. Porque, Anderson, porção dobrada era a bênção que o primogênito recebia do pai. O filho mais velho, na partida do pai, recebia uma porção mais generosa. Mas não era uma porção assim, uma terra maior para eu chamar meus amigos. Era uma responsabilidade maior de continuar a missão do pai abençoando a família. Papai está indo embora, eu sou mais velho. O papai vai me abençoar espiritualmente, mas também materialmente, para eu continuar abençoando. Você sabe que bênção de Deus no Antigo Testamento e em toda a narrativa bíblica não é assim favorecimento individual, não é assim privilégio para um grupo seleto.
Estude sobre a bênção de Deus na Bíblia. E é responsabilidade. E o que é responsabilidade? Não é só trabalho. Responsabilidade. Habilidade de resposta. Deus abençoa pessoas para que elas respondam ao seu tempo. Basta ler Atos 13, né? Davi serviu a sua geração e adormeceu. Como é que no meu tempo eu sirvo a Deus dentro da minha casa, no meu ambiente de trabalho, nas questões que envolvem a minha grande família da fé? Como é que Deus me habilita com uma porção para que eu possa, à semelhança dos meus antepassados, ser uma bênção, ser um instrumento nas mãos de Deus, tocar pessoas com a vida de Deus? É mais ou menos isso. Quando Eliseu diz, me dá a porção dobrada, deixa eu ser o seu sucessor. Deixa eu ter responsabilidade de continuar esse ministério. Sabe o que Elias responde? Dura coisa você me pediu. Uma coisa difícil você me pediu. Porque é muita responsa, né? A quem muito é dado, Andréia, minha querida, muito é cobrado. Ser abençoado não é para ficar como aquele homem rico, né? Que juntou em celeiros e disse, agora eu vou construir mais celeiros, eu vou guardar as minhas coisas. Pastor Silas tem um sermão maravilhoso sobre isso, e a minha alma vai se descansar. Ser abençoado na Bíblia é como é que eu posso usar tudo que Deus me deu para abençoar o maior número de pessoas possível, inclusive minha casa, meus filhos, inclusive aqueles que estão mais próximos, a minha comunidade, o meu mundo, o meu tempo, a instância na qual Deus me plantou. E aí o texto continua. Vem um redemoinho, uma tempestade, carruagens de fogo levam Elias. O pastor Silas explica isso, que até hoje não encontraram o corpo de Elias, mandaram procurar o corpo. Do mesmo modo que Moisés, até hoje não se encontrou sua sepultura, ninguém encontrou Elias. Os discípulos dos profetas disseram, quer que mandemos 50 homens procurar? Eliseu falou, não precisa, não vai achar. Mas vão, aí eles vão e a gente não achou. E agora Eliseu começa seu ministério, tá? Agora Eliseu, nova estação. Elias se foi. Eliseu está começando. Tudo indica que diante do luto, Eliseu raspa a cabeça, em sinal de luto. Elias era cabeludo. E Eliseu começa a sua atividade profética aqui no capítulo 2. E aí eu te convido ao verso 19. Certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu. Olha que interessante. Há uma demanda na família. Procuram quem? Eu sei que tem algumas famílias, né, que tem aquelas pessoas que são chamadas arrimos de família. Tem um negócio da madeira também que chama cumieira. A irmã fulana era a cumieira da família. É tipo o profeta Eliseu para Israel, assim. Tem uma demanda, tio fulano não está falando com tia ciclana, porque tia ciclana quer uma maior parte na herança, e tio ciclano diz que a herança tem que ficar para tio Beltrano, que cuidou de vovó. Aí o pessoal diz, chama a cumieira da casa para resolver o problema. Pergunta de novo, quais são os problemas da sua casa, da sua família, das suas relações mais próximas, quais são as demandas e os gritos de socorro que emergem ao seu redor. Para alguns é o preço da gasolina, né? Que vai afetando toda a nossa cadeia produtiva e a nossa dificuldade, inclusive de se sustentar. Mas são tantas as adversidades. E nós estamos agora em Jericó. Alguns moradores de lá disseram a Eliseu, temos um problema, meu senhor. De família para família, como é que Deus interage com as nossas demandas? Nós temos um problema, certo. Quem vai? Eu acho muito interessante. E eu contei isso numa reunião. Eu conversei outro dia com um irmão aqui. Ele é um querido, ele é uma autoridade, assim, na nossa cidade. E ele disse, cara, convivendo nesse meio, eu me dei conta que todo mundo fica falando dos problemas. Está com uma umidade aqui na casa. Ei, meu Deus do céu, o menino não está fazendo a tarefa. Eita, rapaz, o vizinho está aqui com som alto, tá bagunçando o nosso sono. Tem um jogador do Flamengo aí que faz umas festas na casa dele que ninguém dorme no condomínio chique lá do Rio de Janeiro, né? Ele é um equatoriano, foi convocado para a Copa, o nome dele é Plata. Então assim, qual é o problema? Aí a gente passa a vida repetindo os mesmos problemas. Já perceberam? Eita, como tia fulana é conversadeira. Eita, como tio fulano é ganancioso. Eita, como meu primo lá só fica falando dele mesmo, dizendo que ele ficou rico e postando. Aí a gente fica falando do problema. Tem um problema. Aí alguns outros sobem um degrau a mais, Vanessa, e eles começam a dizer assim, se a irmã Evani fizesse alguma coisa,
Rapaz, se Alexandre viesse aqui, talvez ele conseguiria dar um conselho. A gente vai supondo possíveis saídas, mas a gente não se candidata, dizendo assim, o problema está aqui, está afetando mais gente do que a gente, mas eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque nós acreditamos que a bênção de Deus é um cuidado especial para quem fez a tarefa de casa, para quem orou direito, e Deus agora deu um privilégio. E os nossos testemunhos geralmente giram em torno disso. Deus cuidou da minha demanda, glória a Deus, aleluias. Ei, peraí, e qual é a responsabilidade que brota desse presente? Inclusive, irmãos, depois desse milagre, eu assumo... Irmã Maria me mostrou uma foto bonita de pessoas enfermas, uma pessoa que inclusive teve uma tensão com outra, mas recebeu um cuidado dessa outra constrangedor, maravilhoso, coisa só que o Evangelho faz. E eu beijei ela e disse, parabéns por ter me mostrado e parabéns por participar desse milagre. Qual é o milagre? Ter alguém da sua família abençoado, que entende que quando um outro alguém, que inclusive me machucou, está passando por necessidade, eu posso, através da responsabilidade que eu recebi com a porção dobrada, abençoar. Deus conta com a gente. E eu sei que eu sou repetitivo em dizer isso, mas é porque eu convivo no meio de um tempo em que nós abandonamos o protagonismo da vida e nós ocupamos a plateia das reclamações ou das idealizações de soluções mágicas, mas poucas pessoas dizem, presente, eu estou aqui. Está uma tensão lá, não estão se falando, eu estou aqui para ser um instrumento de reconciliação. Eliseu, Elias. E aí tem uma historinha repetitiva, que o gato estava entrando na colônia dos ratos e comendo a comida dos bichinhos, dos ratinhos. Ô, gente, ratinho tão bonzinho, tudo coisinha linda, mas sem comida. As famílias em crise, em fome. E eles marcam uma assembleia dos ratos, e a discussão é, o gato está comendo tudo, o gato deve ser o diabo, esse gato deve ser o Garfield, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí alguns começaram a propor, chama o Bop para matar o... Mas como é que fala com o Bop? Compra uma espingarda, mas quem vende espingarda para rato? O rato não sabe atirar. Encara o gato, quem encara o gato? Aí alguém disse, coloca um guizo no gato, um sino. Um sino, para quê? Quando ele se aproximar, a gente escuta o sino, nós somos mais rápidos que o gato, a gente guarda a nossa comida, a gente ativa a cerca elétrica, a gente liga para a tecnoágil, faz acontecer, a gente protege a nossa família. E o pessoal diz, ei, 100%, guizo no gato, guizo no gato. Aí o ratinho, mas, deixa eu fazer a redundância que não existe, mais piquititito, disse assim, e quem bota o guizo no gato? Aí o pessoal diz, não adianta soluções mágicas para problemas reais, se a gente não tem quem as execute em termos de solução. Mas o raquítico disse, eu me candidato. Coloquemos sonífero nas nossas comidas. O gato vai vir hoje à noite e ele vai comer. Quando ele estiver dormindo, eu arrisco minha vida para salvar toda a minha família e a minha comunidade. Eu me desgasto para o bem de vocês. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Pelo contrário, eu estou desgastando a minha vida para que haja vida para o meu povo, para a minha casa, para a minha família. Essa é a narrativa bíblica. Deus não salva assim pessoas. Nós criamos isso assim. Levanta a mão, aceita Jesus, vai na frente e é um salvo. Deus salva a comunidade. Deus salva a humanidade, Deus quer salvar a criação. Ele escolhe Israel, e de Israel nasce Jesus, e de Jesus nasce uma igreja. Ele vem salvar a igreja. E qual é o desafio da igreja? Trazer as pessoas para essa colônia, onde o gato não mata, não rouba, não destrói. A fé cristã não é um artifício individual. A fé cristã é uma vivência comunitária, é viver em família. Imagine a sua família. Se você estuda a Bíblia mais um pouco, você vai ver Moisés dizendo, se o Senhor quer me salvar, e o Senhor não vai salvar meu povo, eu não quero ser salvo, não. Aí você diz, ele ama mais o povo do que a Deus? Não. É porque Deus me chamou para ser o ratinho raquítico que salva o povo. Aí você vai ler Paulo, ler Romanos, as mulheres leram Romanos aí, e estão de parabéns em encarar uma carta tão teológica. Paulo vai dizer para Deus, se o Senhor
não salvar a comunidade de Israel, risca meu nome do teu livro. Porque o meu maior desafio não é cumprir os requisitos para morar numa casa de ouro no céu. O meu maior desafio é, sendo a tua morada, recebendo porção dobrada, escutar esse tipo de grito. Temos um problema, meu senhor. Qual é o problema, Simvaldo? A cidade está situada numa região boa. Sempre tem coisa boa. A vida é sempre um agridoce. É sempre um paradoxo. Aí é verdade, há pessoas muito otimistas que só veem as flores, os ursinhos coloridos, e há pessoas que só veem a terra arrasada, os pessimistas. Aí Ariano Suassuna disse que bom mesmo é ser um realista esperançoso. Temos um problema, a cidade está numa região boa, como o senhor pode ver. Dá uma olhadinha, tem coisa boa, mas tem um grande problema. Qual é? A água não é boa e a terra é improdutiva. Um profeta, né, que prega, que confronta o rei, que ensina o povo a se preparar para receber o Messias. A vontade de responder, Bruno, é assim, e o que eu tenho a ver com isso? Jericó, água ruim, terra improdutiva, o que isso tem a ver comigo? Essa é a postura de quem não reconheceu a porção dobrada que recebeu. Mas quem sabe, quem experimentou, quem tem consciência desse amor de Deus e da nossa indignidade, diz assim, ai Senhor, meu Deus do céu, Elias foi embora agora, eu ainda estou de luto, cabeça raspada, eu ainda sou novo, eu não tenho todo o repertório para lidar com as questões da minha família, vovô e vovó não estão se entendendo, e eu ainda estou começando minha juventude, eu não sei não se vovô tem até uma questão psiquiátrica lá, e que está gerando uma tensão com vovó. Como é que um neto, uma neta podem interagir com uma terra que tem muita coisa boa, mas tem uma água que vovô está vertendo, tem uma fala de vovó, tem um jeito de ser de manhinha, que está gerando um problema. E eu tenho as minhas dores, a minha adolescência, os meus hormônios, as minhas questões. Mas está acontecendo dentro do meu povo, dentro da minha casa. E das duas, uma, ou eu entro para o quarto, coloco meu fone e assisto dorama, ou eu digo, tem um drama aqui e eu posso ser nas mãos de Deus. Quem é você? Quem é você? Se esconde? E tem motivos para, eu te acolho. Porque tem hora que dá vontade de esconder mesmo. Tem hora que dá vontade de ficar escondidinho, igual aquele personagem da escolinha do professor Raimundo. O senhor me achou aqui de novo, Raimundo Nonato. Eu nem vinha hoje. Dá vontade, Gideão, que vai malhar o trigo no tanque de prensar uvas, porque ele é o caçula da família e ele é da menor tribo do povo de Israel. E aí Deus aparece e diz, levanta um homem forte e corajoso. Aí ele diz, eu sou corajoso, o senhor errou o endereço. Eu sou o mais covarde que tem. Pois é na sua covardia que eu implemento coragem para a glória não ser sua, para a glória ser minha. E eu conto com gente assim, inabilitada, enlutada, cabeça raspada, fragilizado, ainda novo, num tempo de guerra, num tempo de crise, num tempo de escassez. Deus conta com pessoas aparentemente improváveis. E seria bom ouvir um amém de pessoas que se veem nesse lugar dizendo, Senhor, conta comigo, Senhor, nas coisas mínimas. Mas quem sabe, para fazer proezas. Eliseu disse, traga-me uma tigela nova, cheia de sal. A tigela eu não tenho. O sal eu também não tenho. Eu tenho uma voz. Eu tenho uma profecia. Eu tenho algo aqui. Eu sou o meu próprio instrumento. Eu não tenho assim em casa para morar, eu não tenho recursos, eu não tenho como começar um projeto social aqui. O que eu tenho é uma voz. E o que vocês têm? Traz para mim vasilha e sal. Assim, Eliseu disse, Eliseu foi a nascente, verso 21, que abastecia a cidade com água e jogou o sal. Ai que doideira, vai entender. Disse ele, assim diz o Senhor, purifiquei esta água, ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva. E desde então a água permanece pura, conforme a palavra de Deus. Simvaldo, eu não profetizo não. Falar é uma vergonha para mim. Tem uma tigela lá?
Tem 1 quilo de sal, irmã? Para a gente temperar ali uma cantina, a gente almoçar junto e a gente ter comunhão. E na comunhão Jesus está presente, Jesus estando presente, tem multiplicação de pão, tem encorajamento, tem esperança. Quando 1, 2, 3 se reúnem em nome dele, ele está presente, ele estando presente. 1 Coríntios 12, Deus, pelo seu Espírito, distribui dons, e dons são responsabilidades, habilidades para resposta. Um tem dom de cura, um tem dom de profecia, um tem dom de curar, um tem dom de generosidade, pagar a conta no final do mês. E essa igreja vai sendo edificada, Efésios 4, a partir do verso 11, através dos ministérios, dons, talentos, verso 12, verso 13, verso 14, à medida que cada parte realiza a sua função. Eu não falo, mas eu comprei um própolis, e eu vou dar para o pastor Silas, que narrou um bingo outro dia. Quem estava no bingo, irmãos? Ô, irmãos, é um avivamento, pastor Silas narrando um bingo. É um negócio assim, que eu tinha anos que eu não dava risada como aquele dia. Aí a pessoa diz, não sei narrar o bingo, não tenho dinheiro da cartela, nunca ganhei um bingo, não sei marcar o bingo, então eu não vou pro bingo. Não, compra um própolis. Fala, pastorzão, narra até as 2 da manhã, pastor. O senhor vai narrando, eu vou aplicando própolis na sua garganta. Eu estou usando linguagem bem humorada, que inclusive é uma característica da nossa comunidade, mas às vezes é mal entendida, achando que uma linguagem bem-humorada é um convite à vida frouxa, sem compromisso, vida sem vergonha, vida vazia de sentimento. Não, bom humor é porque a gente celebra um Deus que ri. Lê o profeta Sofonias e você vai ouvir o profeta dizendo, ele canta com júbilos de alegria para você. Mas quando tem uma cidade sem água, ele precisa de Eliseu. Mas que juntou as águas, criou tudo? Pois é. Desse tamanhão, conta com gente pequenininha, igual você, igual a mim. Enlutada. Careca, tá? Obrigado, Eliseu. Eu te dei uma voz, Simvaldo. Para outros eu dei uma tigela e 1 quilinho de sal. Quando o que eu dei para você se encontra com o que eu dei para meus filhos e filhas. Ah, eu te dei, meu irmão, minha irmã, criatividade, mas para outros eu dei execução de família. Para uns, capacidade matemática, racionalidade. E aí tem gente que vive na planilha da casa. Planilha. Eita, meu Deus, almoçou hoje arroz xadrez. Não, é frango xadrez. Frango xadrez e arroz dama e feijão carteado. E aí, já botou na planilha. E para o outro, Deus deu uma sensibilidade mais afetiva. Dizendo, ô bem, vai mexer na planilha, mas você descansa hoje. E você descansada, pode ser que mais tarde eu coloque sonífero na comida dos meninos. E love in the air. Eu queria saber qual é o seu lugar na sua casa. O pai não conversa com os meninos e os meninos só conversam comigo, mãe. E aí, pastor, é uma confusão, porque o pai sente falta dos meninos. Os meninos não procuram o pai porque o pai não fala. Aí o pai vive fechado nele mesmo e eles conversam comigo. Aí eu estou cansado e é uma confusão. Pede ele para trazer 1 quilo de sal. Pede as meninas para virem com a tigela. Fala que vai ter uma reunião e a reunião é ir para a cozinha, botar um sal na água, um macarrão que fica pronto em 10 minutos, e a gente vai cozinhar juntos hoje. E hoje nós não vamos falar nada. A gente quer ouvir você bem. Nós vamos trabalhar, porque você parece um túmulo, né, bem? Você não fala bem. Você engoliu a língua bem? Não faz isso não, que vira um problema. Mas assim, a gente tem perguntinhas bem. A gente escreveu aqui na geladeira, nem sei se você viu. O que você sente? Qual é a água que volta aqui dentro de você e parece queimar suas cordas vocais e a gente não te ouve, a gente não sabe o que você sente? Que dificuldade. Ah, porque meu avô não falava, meu bisavô não falava. Pois é. Mas agora a sua esposa virou uma profetisa, Eliséia. As crianças são os discípulos dos profetas. Elas usaram a mesada delas e compraram aqui a mistura para fazer o bolo. E eu sei que você não sabe fazer bolo, não é bem? Enquanto a gente faz o bolo, a gente precisa te ouvir. Será que a água não poderia voltar a ficar doce? Essa terra dos corações não poderia ficar produtiva de novo? Você não sabe o esforço que eu faço para fazer uma leitura alegórica do texto,
e ficar tentando emprestar ao texto possibilidades de entrar na sua casa. Para mim é um grande esforço. Porque no fundo, o texto está falando de uma missão centrípeta, para fora. É a comunidade que já reconheceu tudo que Deus fez e ela vai para o mundo, porque a água que abastece a cidade tem a ver com a gente. Mas, mês da família, e eu estou fazendo o esforço da missão centrífuga, entrar na sua casa e tentar, em nome de Jesus, através de uma voz, de uma palavra, ser um instrumento para as águas voltarem a ficar doces e a terra da sua casa voltar a ser frutífera, produtiva. Amém, meus irmãos e irmãs? O texto continua. Eliseu saiu dali. Deu tudo certo lá, ficou tudo bem. Obrigado, Senhor. Nova estação. Deus está inaugurando um novo tempo e está contando com pessoas como eu e você, a despeito das nossas dores e privações, para sermos instrumentos de vida. Preciso correr. Eliseu saiu dali e foi a Betel. Enquanto subia pelo caminho, um grupo de adolescentes. Grifa a palavra. Ixi, é problema esse texto. Aí é problema. Problemaço, um dos piores da Bíblia. Adolescente aqui é uma confusão no hebraico, porque parece que é jovem, alguns traduzem como crianças, mas estudando, parece que são levitas de uma das divindades de Betel. Betel, que é a cidade luz, o lugar de encontro com Deus, Betel agora se tornou palco de... Tem divindades e tem levitas trabalhando. Então, eles são como auxiliares levitas dos sacerdotes das divindades. Parece que é mais ou menos isso. Olha que desgrameira, meu irmão, minha irmã. O grupo da cidade começou a zombar de Eliseu. Vai embora, careca. Vai embora, careca. Olha que coisa, bullying. Talvez os tradutores disseram, bullying tem muito a ver com adolescente. Bota adolescente na tradução. Né? Nas nossas casas, existem zombarias veladas, sabia? Eu ouvi uma história há muito tempo atrás, que numa lua de mel, aquela esposa fez uma brincadeira no ato sexual com o marido. Fez uma gracinha. Não sei quem me contou, não sei. É muito tempo atrás. Talvez seja até uma invenção da minha cabeça. Cabeça inventa umas coisas. Naquele dia, o marido terminou o casamento. Eu não admito uma fala dessa. Qual foi a zombaria? Use sua criatividade. Desqualificações. Apequenamento da missão que Deus deu para o outro. Crítica pela crítica. Você é chata. Você é prosa. Eita, mas você reclama de tudo, hein? Você só atrasa, né, menina? Aí o tempo passa, a gente vai atender esse pessoal no consultório. Eu me sinto um estorvo. Eu me sinto uma peça fora do jogo. Mas por quê? Porque as memórias que eu tenho é sempre escutando que eu deveria ir embora. Eu não sirvo. Vai embora, careca! Em outras palavras, você atrapalha. Se é verdade que eles são sacerdotes ou levitas da divindade, o que eles estão dizendo, minha professora Ariana? Você é um fraco que ainda está com a cabeça careca porque não resiste ao luto. Você não dá conta de ser sucessor do profeta, porque você está chorando ainda que perdeu ele. Você é um sensível demais para lidar com as demandas de Israel. Nós olhamos para o outro e só batemos na tecla da fragilidade. E nós vamos quebrando a vocação. E vocação, meu irmão, não é coisa religiosa, não. Vocação é o jeito como nós encaramos a vida e fazemos Deus aparecer na vida. O menino é criativo, talvez tenha altas habilidades. E o menino não para, fica fazendo pergunta. O menino de 4, 5 anos dizendo, pai, como é a mesma fórmula de equação do segundo grau? Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. X' é igual, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A. Menino, pelo amor de Deus, para de falar. Você é um falador.
Ah, eu sou um falador? Se eu sou um falador, eu sou um inconveniente. Se eu sou um inconveniente, eu não sou benquisto. Se eu não sou benquisto, é a minha irmã que é. E vocações morrem. Aí depois a gente vai para a terapia de casal. Olha aí, doutor. Não dá mais um sorriso? Chega em casa, traga uma flor para ela, doutor. Não abre os dentes não, doutor. Chega querendo a gracinha, não tem gracinha. E a mulher chora, dizendo assim, por que você não conta também a outra parte? Que de vez em quando você diz que eu sou frígida. Que você diz que eu não gosto disso. Você nunca me acompanhou no endócrino e nem na ginecologista, no meu período aqui, como é que é o nome de menopausa? Menopausa, né? Menopausa. Você nunca conversou comigo sobre as aflições que eu tenho e a vontade que eu tenho de ajudar a mamãe lá no interior, porque você só está de olho na planilha. Você foi me matando como mulher, a minha vocação para o prazer foi morrendo. Você não adubou a horta. Você não molhou a planta. Você não perguntou como é que eu te ajudo na sua missão de ser um jardim fechado, para a gente desfrutar as belezas de Cantares. Você só diz que eu coloco os meninos para perder. Não é só isso não, aqui não. No texto, eles estão descredenciando o ministério profético de Eliseu. E sabe o que eles estão dizendo? Vai embora como Elias foi. Some daqui, seu fraco, careca, que está de luto ainda. Meu Deus do céu. Lê o restante ou deixa assim como se não leu? Não, eu tenho que ler, eu preciso fazer esse exercício, meu Deus do céu. Eliseu se voltou para trás. Meu pai, tem misericórdia. Olhou para eles e os amaldiçoou. Meu Deus, tirou a maldição da água, a água ficou doce, a terra ficou produtiva. Agora amaldiçoou esse pessoal em nome do Senhor. E daí? Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 adolescentes. Dali Eliseu foi para o Monte Carmelo e por fim voltou a Samaria. Jesus de Nazaré. Aí você tem que tomar uma decisão. Viver a vida cristã, 2.900 anos depois. Vai orar assim pelo marido, irmã? Ah, tá falando assim comigo? Senhor, eu amaldiçoo ele. Aí vem os Akita, tudo brabas, e come o marido. Tem gente que faz. Eu estou fora disso. Mas Eliseu fez. E não fez para tipo assim, tirou onda comigo, eu vou revidar. Porque revidar a zombaria desse modo é se tornar mais malvado do que o mal que te fizeram. Porque o pessoal, Rudival, fez uma zombaria. Os ursos cometeram um assassinato, misericórdia. Mas era um ato de juízo divino sobre um povo que está desvirtuando toda uma nação, e há um ato disciplinar difícil de entender, para que nem todo o povo se perca como muitos já haviam se perdido. Essa é a trama do Antigo Testamento. Você quer uma ilustração, Vitor, para ajudar e não ir para casa tendo pesadelo com Deus? Eu estou engravidando minha noiva Israel. E tem um pessoal querendo forçar o aborto. Tem um pessoal querendo violentar a minha noiva que vai engravidar adolescente, tá? Maria. E diante de gente que molesta criança, diante de gente que age assim, com uma nação tão indefesa, e faz ela se perder da vocação, ato disciplinar, para preservar, obrigado meu bem, para preservar não só uma nação, mas toda uma vocação. Ficou mais ou menos? Se não ficou, lê o texto. Eu prefiro um sermão que não acaba e deixa você querendo entender. 3. Estou terminando. Capítulo 3 tem uma guerra complicada. Está faltando água para o povo do reino do norte que se uniu ao reino do sul para enfrentar um exército que não queria mais pagar os tributos. E Eliseu profetizou, a água voltou, confrontou um rei, deu tudo certo. Aí a gente chega no capítulo 4. Certo dia, a viúva de um dos membros dos grupos de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia morreu. Tem luto nas nossas casas?
Tem falta? Tem saudade, que é um amor que dói, que é um amor que fica? Memória de um amor bem vivido? O mundo corporativo, que é importante, mas que funciona abastecido pelo capital, pelo lucro, às vezes perde a capacidade empática. E aí tem alguém ainda de luto, e tem alguém dizendo assim, o coach, vamos lá, pra cima, bota um sorriso na cara, abandone as tristezas. E tem alguém dizendo, eu não sou máquina, eu sou um ser humano. Meu marido era um dos heróis de Israel. Eu sou viúva de um homem que servia o profeta Eliseu e temia o Senhor. Vai lendo no texto. Mas eu estou te pedindo ajuda. Qual é o pedido de ajuda das nossas famílias? É uma família pedindo ajuda. Quem ouve? Quem escuta? É só o profeta Eliseu? Eliseu está começando o ministério. Aprendeu com Elias. O que eu posso fazer por você? Qual é o último pedido antes da minha partida? Há uma dor, diante de uma dor não precisa de interpretação. Já passou seu luto, já tem um ano, levanta a cabeça, bota um batom, vamos no shopping, vamos para o encontro das mulheres de Tapetinga. Não. Se tivesse alguém para ir lá em casa, eu até queria. Está faltando azeite lá em casa, está faltando provisão, está faltando vitalidade, está faltando vida, está faltando brilho nos olhos. Eu não quero uma interpretação do porquê eu estou assim. Quero a gentileza do profeta, que pergunta para ela, no verso 2, o que posso fazer para ajudá-la. Eu sonho com a comunidade que pratica uma cultura de cuidado e que não se aproxima do outro dizendo, é a ursa que vai pegar você. Mas se aproxima do outro, à semelhança de Elias, porque em Jesus é isso que eu preciso ler, e em Jesus, a semelhança de Eliseu, o que eu posso fazer para ajudá-la? Pastor, faz um ministério de família na igreja. Está voltando. Mas não é terceirizar tudo para o especialista de plantão. É nutrir numa comunidade de Israel. E na nova Israel, a saber, a igreja, a comunidade daqueles que carregam essa sensibilidade. O que posso fazer para ajudá-la? Eu não posso fazer tudo não, minha senhora. Eu vou até ressuscitar um menino, mas agora eu não ressuscito seu marido. Ele morreu, era um homem de Deus, pessoas boas passando por momentos difíceis, faltando o pai dos meninos, porque tem 2 filhos, e os credores vão lá para levar os meninos em prol de assim sanar a dívida. E eu cheguei a uma conclusão e repeti isso por aí. Às vezes, diante de uma escassez, de uma falta de azeite, de uma falta de vitalidade, de uma dor, de uma saudade, de um trem que a gente não explica, nós nos comportamos como credores, irmãos. E a gente está sempre cobrando. Ei, menino, abre essa cara. Mãe, não dá para abrir a cara, meu time perdeu e meu time é importante para mim. Mas time velho, que time velho? Os meninos ficam assistindo uma pessoa jogando no YouTube. E aí um pai falou assim, você passa a tarde vendo o povo jogando, por que você não joga? Ele falou, igual o senhor que assiste futebol, pai, por que o senhor não joga futebol? Está com essa barrigona aí, parecendo um pastor Simvaldo. O senhor não joga futebol, só assiste futebol. É a mesma coisa. Há um adolescente dentro de nós, e às vezes nós estamos só olhando para a falta, mas a gente não olha para a potência que Deus nos deu, e a responsabilidade da porção dobrada de dizer assim, como é que joga esse Minecraft aí, Luquinhas? Dá para roncar, que é uns blocos, vai botando uns blocos. Eu nunca entendo aquela desgrameira. Tem um tal de um RPG que eu nunca tive coragem de aprender. Eu não estou conseguindo no Pilates, imagina no RPG. É uma desgrameira. Deixa eu terminar. Eu preciso. O que a senhora tem em casa? Como é que eu posso ajudar? O que a senhora tem em casa? Peraí. Eu tenho uma voz, mas tem um rio e tem uma terra. Vocês têm tigela e sal? Que bonito, essa parceria. Assim, Deus ama a minha família, Tainá, mais do que eu amo. Mas Deus diz assim, Simvaldo, eu quero abençoar seu pessoal. Você se candidata? Você se coloca? Você se quer que eu te encha do meu espírito para você abençoar seus filhos e sua mulher?
e sua família, cara? Você topa ir comigo? Eu poderia fazer tudo só, mas eu sou um Deus criativo e que gosto de contar com gente como vocês. A mulher disse, eu não tenho nada. Vírgula. Que interessante, Israel. Não tenho nada. Geralmente, depois de uma dor, de um trauma, de uma perda, de uma escassez financeira, o azeite demandava uma explicação grande aqui, o recurso financeiro. E quando a gente toma um tombo na vida, isso gera um tal de um estresse pós-traumático. Uma dificuldade de voltar para a cena e encarar a vida. Porque nós estamos movidos pela... Eu não tenho nada. Vírgula. Eu fiquei pensando, uma nova estação para a família pode começar quando a gente deixa de ficar focado só na falta e a gente traz à memória o que sobrou. Tem uma botijinha de azeite. Eu sou mal interpretado às vezes quando eu menciono o que a gente tem de bonito. Parece que eu sou Simvaldo no País das Maravilhas. Não. Eu vivo num mundo que é um caos. Aí eu faço um exercício de dizer assim, grama verdinha, rapaz, do espaço. Obrigado, senhor. A piscina não funciona, a máquina quebrou. Meu Deus do céu, tem uma bagulheira ali atrás. A energia queimou aí uns equipamentos e um irmão só deu uma oferta aí de não sei quantos R$1.000. Mas, olha, menino, tá cheio de laranjinha ali que os irmãos podem levar lá, laranjinha tudo amarelinha lá no pé, ó. Olha que coisa linda, pode levar para cá, deve estar azeda, mas Deus abençoe. Pega uma tigela, bota açúcar na tigela, faz um suco. Ou seja, sobrou o quê? Tem o quê ainda? Tem uma botijinha, mas você já conhece o texto, né? Peça vasilhas emprestadas para as vizinhas. É muito curioso, porque o outro talvez não tenha azeite, mas tem vasilha. A senhora tem filhos. O texto diz assim, peça para amigos e vizinhos. Uma nova estação começa quando a gente não quer resolver tudo só na força do nosso próprio braço, mas quando somos uma comunidade, uma família essencialmente relacional, e a gente constrói comunidade. Eu tenho amigo, eu tenho vizinho, tem alguém que está preocupado se eu dormir bem, tem alguém preocupado se descansou, tem alguém preocupada como anda a questão hormonal da mulher que está na menopausa, do menino adolescente. Tem alguém que está saltando de si e dizendo, eu estou percebendo aí que tem uma tensão, mas eu estou percebendo que tem uma potência. E como é que a gente pode juntar sua rede de afetos para fazer a provisão chegar? No grupo da igreja, o irmão está de mudança, o pequeno grupo ajuda na mudança. O irmão está vendendo geladinho para compor a renda e pagar o cursinho para vestibular do filho. Eu quero. O outro vendeu uma rifa, eu participo. Tem vasilha. Tem amigos, tem comunidade. Não é só credor cobrando. Eu não estou nervoso, tá? Eu só estou com vontade da gente ser assim. Família, como eu posso me aproximar de você e tocar em você, de modo que você lembre que você não tem apenas nada. Você também tem alguma coisa a qual Deus quer contar. Amém, meus irmãos e irmãs? Se a gente continua o texto, tem uma família que não tem filhos. E isso mexe comigo. Porque eu tomei café essa semana com um irmão que viveu isso. O drama de passar muito tempo tentando engravidar como um casal e não conseguindo. Eliseu foi parar numa casa dessa. E eu fiquei pensando, quais são as faltas por perda e quais são as faltas por não chegada. Essa mulher perdeu o marido, faltou dinheiro. A outra era rica, marido idoso, no mesmo capítulo 4. Mas falta uma coisa que a gente ainda não viveu. E aí eu fico pensando que pastorear, às vezes, é entrar em casas que ninguém entra. Entra, às vezes, na casa física, mas não entra nesses assuntos. Não entra nesses temas, irmãos. Não entra no quarto secreto. Tá? Mateus 6. Para falar com o pai, entra no teu quarto. Tameion. O que é isso? O lugar onde se guarda as bugigangas e as coisas mais preciosas da casa. Uma nova estação para a família, às vezes acontece quando a gente abre a porta desse quarto fechado e diz, vamos falar um pouquinho sobre essa limitação, sobre essa falta, sobre essa angústia. E aí eu prego olhando para pessoas que viveram isso e que choraram, mas que também viveram uma nova estação. A criança chegou também aqui
Ele pergunta ao secretário dele, chama lá a sunamita, na cidade de Sunem, e procura-se saber como podemos ajudá-la. Meu Deus do céu, Jesus do céu. Verso de número 13 do capítulo 4. O que podemos fazer por você? Ele diz mais, né? Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Que preocupação, né? Alguém cuidando da família, de uma família, dizendo, posso fazer alguma coisa? Ou alguém pode? Alguém pode? Eu estou com um menino lá de 19 anos, querendo um trabalho. Cidadezinha pequena só tem emprego político. Às vezes não tem outra coisa. Cara, quem pode fazer um contato aí? É a única vaga que tem. Liga aí para o homem aí, o secretário de educação. Vê se não tem uma vaga lá. Não, aqui não era vaga de emprego. Era um filho. Mas ela respondeu, minha família cuida bem de mim. Não preciso de nada. Passado mais um tempo, eles estavam hospedados na casa dela. Eu quero terminar com essa hospedagem. Eliseu fala, Geazi, meu secretário, do mesmo jeito que Eliseu era para Elias, Geazi é para Eliseu, está colado. Aí diz, Geazi, procura saber o que falta. Geazi faz uma investigação e volta dizendo, pesquisa de campo, senhor. Ela não tem filho, o marido é idoso. Aí ele levanta, Teu, e diz assim, daqui a um ano a senhora vai estar com um bebê nos seus braços. Eu queria profetizar, daqui a um ano a gente apresentando alguns bebês de pessoas tão especiais da nossa igreja. Eu não quero vender falsas esperanças. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar essa alegria. Da gente apresentar dizendo, Senhor, está aqui mais um milagre, que a gente já viveu um monte. E a minha oração de que pessoas entrem nesses lugares e consolem quem ainda não viveu essa experiência. Em nome de Jesus. O menino nasceu, alegria, nova estação. O menino cresceu, ficou adolescente, foi trabalhar com o pai, sentiu uma dor de cabeça. O pai falou, leva para a mãe. A mãe pegou no carro, o menino morreu. Aí ela ficou ressentida. E ela voltou para ele e disse, eu não te pedi um filho. Você me profetizou, o menino agora morreu. Ele manda o secretário resolver o problema. Tem coisas que não adianta mandar alguém, é você. Pastor, conversa lá com meu marido. Não, irmão, até converso. Pastor, meu adolescente lá falou uns palavrões, lá está fazendo uma coisa, está usando lá um tal de um cigarro eletrônico, não sei o que. Não, irmão, traz. A gente está aqui, mas tem coisa que é você. É você que tem que ir lá e entrar naquele espaço. Mas eu não sei. Pois é, o Espírito Santo te habilita. Recebe porção dobrada hoje, em nome de Jesus, para ser resposta para a sua casa. Amém? E que a comunidade no domingo de manhã te habilite para a vida. Para você ser instrumento de Deus. Aleluia. Resumo, o profeta chega lá, Geazi não resolve nada. O profeta entra lá no quarto, bota a mão na mão, boca na boca, nariz no nariz, pé no pé. E o menino ressuscita. E aí a gente dá glória a Deus. Mas eu podia continuar, não tenho tempo. Ele se preocupa com a comida dos profetas, né? Tem pessoas que têm esse dom assim de, deixa eu fazer uma comidinha aqui, deixa eu trazer uma comidinha para o pessoal da comunicação, deixa eu fazer um cafezinho aqui. Isso é vocação. Isso é potencializar no fronte de batalha. Isso é lindo. E Eliseu, que precisa de cuidado, está cuidando dos profetas. Ele chega lá, estão os profetas, ele diz assim, bota lenha na fogueira e vamos botar água no ensopado, vamos colher umas coisas. Aí pega umas trepadeiras, umas plantas doidas lá, que eu não sei o que, joga na comida, fica pronto aquele ensopado, cheiro gostoso, quinó, gosto do amor. Aí quando começa a comer, alguém grita, tem veneno! Tem veneno. Em momentos de escassez, às vezes nós estamos nos movimentando para resolver a fome, como foi lá em Jericó, mas a gente pode estar colocando veneno na panela sem saber. Lenha na brasa, fogo no... Fogo aonde que bota? Não tem? Fogo no palheiro. Assim, tem um pepino, tem uma fome. Aí a gente vai do nosso jeitão, igual os caras foram, e o problema ficou maior. Mas tem alguém que não deixa o problema crescer, e diz assim, não come não, peraí, dá uma farinha aí, tem farinha? Deve ser baiano, o profeta Eliseu é um baiano. Pega a farinha, joga naquele ensopado e diz, o veneno acabou, todo mundo come, fica satisfeito, louvado seja Deus, aleluia. Quem é que estanca o veneno? Quem é que pega no pescoço da cobra e diz, aqui não, aqui não. Tem problema, aqui não.
Uma nova estação requer coragem para estancar o veneno na panela. Na comunidade e nas nossas casas. Amém, minhas irmãs e irmãos? Posso terminar? Já devia, né? Alguém cuidou do profeta. Quem está sempre cuidando precisa de cuidado. Alguém levou pão. Além de ser baiano, gostar de farinha, carequinha, baixinho, sem pelo. Ele devia ser tão novo, devia ter fome de adolescente. Levaram 20 pães para Eliseu. Quem tem um adolescente em casa, dê glória a Deus. 20 pães é fichinha. Só que Eliseu pega os 20 pães, Adelso, e diz assim, não, eu vou comer 20 pães, vocês estão doidos? Não, tem gente que aqui, eu não penso só em mim. Eu não penso só em matar minha fome. Eu não quero só resolver a minha necessidade. Distribui aí para os profetas. Ah, mas 20 pães vai dar para 100 pessoas? Pode distribuir. Primeira multiplicação de pães da Bíblia, tá? O pessoal come, se farta, ainda sobra. Quem fez isso também? Quem fez isso? O nosso Senhor Jesus. Jesus é maior do que o profeta Eliseu. Jesus fez muito mais do que Eliseu. Toda a história de Eliseu aponta para Jesus. E se Deus, no Antigo Testamento, estava preocupado com as famílias, Jesus continua hoje preocupado com você, com a minha casa, comigo, com o meu luto, com a minha escassez, com alguma coisa que me envenenou, com alguma coisa que me machucou e roubou a minha alegria, com as minhas perdas ou aquilo que eu nunca experimentei. Jesus continua preocupado com isso. Mas eu termino assim, ó. Eu termino com um compromisso com a esperança. Verso 8 do capítulo 4. Certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição na sua casa. Eliseu está cuidando de tudo e de todo mundo. E tem uma mulher dizendo, eu não tenho filhos, meu marido é idoso, mas eu tenho recurso, eu tenho uma casa. Na minha mesa nunca falta o pão como faltou para a escola de profetas. Deixa eu cuidar de quem está cuidando. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. A mulher disse ao marido, sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço, mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para descansar, um lugar para ficar. Verso 11. Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu ao quarto para... eu preciso fazer uma oração. Tem gente trabalhando muito. Tem gente lutando muito. Tem pais, esposas, homens, mulheres, vovô, titio, gastando tudo que tem para tirar veneno da panela. Multiplica o pão porque o dinheiro é curto. Meu Deus do céu, tem que melhorar a condição dessa água para a vida ficar mais doce. Corre de cá porque está tendo guerra no mundo. Isso rouba a esperança. E a pergunta que fica é, você descansa que horas? Quem é que faz uma comidinha para você? Quem é que prepara um lugarzinho? Quem é que paga um planinho daquele de hotel? E manda um zap dizendo assim, quer tirar 3 dias para descansar na praia? Quero cuidar de você, que tem sido nas mãos de Deus um instrumento de milagre. E gente que está o tempo todo se doando, cuidando de família, cuidando da vida, cuidando da empresa, cuidando da casa, cuidando do filho, cuidando do marido, cuidando do vovô idoso, cuidando de papai e mamãe. Uma hora precisa de uma sunamita que abre a mesa, Sandra, e diz, vem. E deixa eu dar os parabéns, pastor Silas e Alê, que vão curtir Barra Grande, me deram notícia. Vai não? Cancelou a viagem. Então eu vou no lugar. Alguém tem um negocinho lá e falou assim, vai que tem até um quadriciclo para o senhor botar essa careca no sol e queimar. Aí eu falei, aí eu volto igual o profeta Eliseu, aí eu volto fazendo milagre, igual tudo. E você? Fica de pé, vamos orar juntos? Toca aqui um violão aqui, eu não vou passar do tempo não, por favor, minha flor. Eu queria orar, eu queria profetizar algumas coisas. Segura aí o frango ao xadrez, gente. É só 3 minutos aqui. Eu estava com abstinência de pregar, eu preciso passar 5 minutinhos hoje. Coloca a mão no seu coração, meu irmão, minha irmã. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, esse texto que a gente leu é verdade, Senhor. É a tua palavra, Senhor. Foi assim que o Senhor agiu há quase 3.000 anos atrás, Senhor.
Foi assim que o Senhor preparou o caminho para Jesus vir, Senhor. A tua mão esteve sobre Elias, esteve sobre Eliseu. E uma pergunta a mais: a tua mão está sobre nós, Senhor? Na certeza de que sim, opera milagres nessa manhã na vida do teu povo, Pai. Abre o ventre em nome de Jesus. Multiplica o pão, Senhor, em nome de Jesus. Tira esse veneno, essa coisa, esse mal-estar, esse desespero, esses níveis elevados de hormônios que tendem a nos azedar, que tendem a nos apequenar, que tendem a nos envenenar. Usa tudo o que for preciso, Pai. Desde a oração do domingo de manhã, desde a medicação da terça à tarde, desde a terapia da quarta noite, desde a caminhada do pôr do sol. Tira esse azedume, sara o ressentimento, faz a gente comer comida gostosa que alimenta a alma e que todo o veneno que de algum modo veio parar na nossa casa, na nossa panela, que isso bata em retirada. Faz com que haja doçura onde havia água amarga e terra improdutiva. Faz com que famílias se encontrem. Dá alegria para o idoso, como o Senhor deu naquela cidade de Sunem. Faz uma festa para a sunamita, porque de nada vale a conta recheada se um grito da alma parece ainda não ter sido ouvido. Uma nova estação a começar lá em casa, a começar dentro da minha alma, a começar na casa do teu filho. Filha, transforma a água em vinho, Jesus. Faz acontecer o inacreditável, o improvável. Levanta pessoas para nos ajudar a lembrar que ainda tem uma botijinha de azeite. Interrompa ciclos de cobranças, de zombaria, de apequenamento do outro, Senhor. Corrige e gera arrependimento em quem tem uma língua ácida e afiada. E levanta a autoestima de quem ficou apequenado, machucado, se escondendo, acreditando que não dava mais para cumprir a vida e a vocação. Mas, Senhor, eu quero te pedir. Existem pessoas aqui que têm segurado muita coisa. Têm enfrentado um monte de trem. E como Eliseu precisa de uma comidinha. Precisa de uma intencionalidade, de um canto. Precisa de um zelo. Faz isso. A começar dessa oração hoje de manhã. Mas faz a gente construir na nossa casa estruturas, espaços, ambientes intencionais, onde tem a comida e onde tem essa verbalização. Nós fizemos algo para você. Porque você, marido, mulher, filho, pai, mãe, tio, sogro, sogra, cunhado, genro, nora, você é um instrumento de vida. E a gente também quer cuidar de quem cuida. Faz um milagre na nossa igreja, Senhor. Faz brilhar o sol no meio do inverno. Faz secar a umidade. Inaugura uma cultura de cuidado para todas as direções. E faz a gente experimentar milagres que a gente ainda não havia experimentado com o profeta Elias. Mas Eliseu faz exatamente o dobro de milagres que o profeta Elias. Eu quero terminar te pedindo em nome de Jesus. A gente viveu muita coisa bonita lá na primeira metade da nossa comunidade. Inaugura uma nova estação